Minha esposa me deixou pelo ex da faculdade, minha filha o chamou de seu pai de conto de fadas, então eu desapareci em silêncio, e o que se seguiu deixou as duas sem palavras. Eu, um homem de 34 anos, estou casado há 17 anos. Vou chamá-la de Melissa. Temos uma filha de 16 anos. Trabalho como eletricista em grandes obras industriais, ganhando bem, lidando com sistemas de alta voltagem que fritariam a maioria das pessoas. É um trabalho perigoso, mas paga o suficiente para termos uma casa decente em um bom bairro. Então, estou nesse canteiro de obras a uns 30 minutos de casa, suando muito, instalando disjuntores pesados numa fábrica. Minha equipe foi almoçar, mas estou tentando terminar esse quadro para podermos testá-lo depois do intervalo. Meu vizinho, vamos chamá-lo de Derek, me ligou. Agora, Derek não é do tipo que liga em horário de trabalho. Somos amigáveis, às vezes tomamos um café, assistimos um jogo, essas coisas, mas não somos próximos o suficiente para se ligar aleatoriamente numa terça-tarde. E aí? O que foi? Eu atendo, já sentindo que tem algo errado. Ethan, cara, você precisa voltar para casa agora, Derek diz, parecendo em pânico. Meu estômago despenca na hora. O que está acontecendo? Tem incêndio. Zoe está bem? Tem um caminhão da UOL na frente da sua casa, cara, tipo 3 caras carregando móveis, sua esposa lá supervisionando. Achei que talvez vocês fossem mudar e não me contaram, mas algo parecia estranho. Meu cérebro entrou em curto. Você tá falando sério? Sério mesmo, mano. Já carregaram seu sofá de couro, aquela TV grande da sua sala e mais um monte de coisa. Sua esposa não parece chateada nem nada, está conferindo tudo numa prancheta. Vou estar aí em 20, disse já arrancando as luvas de trabalho. Basicamente corri até meu supervisor, disse que tinha uma emergência em casa, possivelmente um assalto em andamento. O cara só olhou para minha cara e fez sinal de vai. Quebrei todos os limites de velocidade voltando para casa. Minha mente a mil. Era um roubo organizado de dia? Melissa estava sendo forçada sob ameaça? Ou ela surtou e decidiu acabar com o casamento? Nada fazia sentido. Quando entrei no bairro, vi o UOL no final do quarteirão, um caminhão grande, estacionado metade no gramado. E lá estava Melissa, de calça de yoga e regata, segurando uma prancheta, super tranquila, enquanto uns caras que nunca vi carregavam nossos móveis. Mas o que realmente me deixou vermelho de raiva foi um cara alto, de óculos escuros de grife e camisa polo, apontando e dando ordens aos carregadores, como se fosse dono do lugar, no meu terreno, mandando nos meus pertences. Fritei o freio, joguei a caminhonete no estacionamento e saí tão rápido que nem fechei a porta. Fui direto naquele cara da Polo. Que porra você pensa que está fazendo? Gritei, na cara dele. Esse palhaço mal olhou para mim, só lançou um olhar irritado e disse: Cuida da sua vida, cara. Não lembro de ter decidido bater nele, foi como se meu corpo se movesse sozinho. Meu punho acertou o maxilar dele tão forte que senti até o ombro. Ele caiu na hora, óculos voando, sangue já escorrendo do lábio. Caí em cima dele, cego de raiva, 17 anos de casamento, trabalhando 60 horas por semana, nunca olhei para outra mulher, e aqui está esse cara roubando minhas coisas na luz do dia. Você acha que pode me roubar? Eu gritava, socando ele. Os carregadores só olhavam, sem tentar separar. Com uma mão segurando a gola dele, peguei o celular e disquei 190. Tem um roubo na minha casa, falei para a atendente, ofegante. Já contive um deles, manda a polícia agora.
Passei o endereço e desliguei. Foi aí que ouvi Melissa gritando: Ethan, o que você está fazendo? Larga ele. Ela largou a prancheta e correu, me empurrando forte o bastante para eu perder o controle do cara. Ela caiu de joelhos ao lado dele, checando o rosto, limpando o sangue com a manga, olhando para ele. Foi quando caiu a ficha. Você conhece esse idiota? Perguntei, já sabendo a resposta, mas precisando ouvir. Melissa olhou para mim e nunca vou esquecer a expressão. Não era culpa nem vergonha, era irritação, como se eu estivesse causando problemas. Sim, ela disse, gelada. Esse é o Jordan, meu namorado. Juro por Deus, o tempo parou, meus ouvidos zumbiam. 17 anos juntos, uma vida, e descubro assim. Antes que eu pudesse processar, meu pé acertou as costelas do Jordan. Ele gemeu e se encolheu. Dei outro chute, dessa vez certeiro. Ele fez um som agudo, que em outra situação teria sido engraçado. Você é minha esposa, gritei para Melissa. E está mudando nossas coisas com seu namorado. Olhei para o caminhão, depois para ela. Que porra é essa? Você está indo embora, levando metade das coisas sem nem me avisar? Ela se levantou, tirando sujeira do joelho. Eu ia te ligar depois, não queria uma cena. Uma cena, como se fosse só um incômodo, como se ela não estivesse destruindo nossa vida sem conversa. A polícia chegou antes de eu processar. 2 viaturas, luzes piscando, vizinhos todos nas varandas vendo o show. Um policial grandão ficou entre mim e o Jordan, que ainda estava no chão gemendo. O que está acontecendo aqui? Exigiu, mão perto da arma. Eu sou o dono da casa, falei, tentando controlar a voz. Recebi ligação do vizinho que estavam levando meus móveis. Cheguei e achei esse cara mandando nos carregadores. Minha esposa aparentemente decidiu me deixar e levar metade das coisas sem me avisar. O policial olhou para Melissa. Senhora, esse é seu marido? Ela assentiu, ainda irritada. E está retirando coisas da casa? Estou levando minha parte, disse, como se fosse óbvio. O policial suspirou. Senhora, você não pode simplesmente levar coisas do lar conjugal sem ordem judicial. Até um juiz decidir como dividir, não pode tirar móveis ou bens maiores. A cara da Melissa foi de irritação para choque. O quê? Isso é ridículo. Metade dessas coisas é minha. Pode até ser, disse ele, mas precisa de documentação antes de dividir bens. O que está fazendo pode ser considerado furto. Ela regalou a boca. Furto? Isso também é meu. A lei não funciona assim, senhora. Tem que seguir os trâmites. Nessa hora o outro policial ajudava Jordan a levantar, o rosto já inchado, sangue pelo queixo, me olhando com ódio mais calado. E o que faço então? Melissa exigiu. Pode levar pertences pessoais, roupas, higiene, coisas claramente suas. Mas móveis, eletrônicos, qualquer coisa compartilhada fica até decisão judicial. Melissa parecia prestes a explodir. Isso é, não acredito. Jordan finalmente falou, a voz fanha do nariz quebrado. Amor, vamos embora, depois resolvemos. Amor, tentei avançar, mas o policial me segurou. Chega, mais uma dessas e você vai algemado também. Recuo, mas ainda fervendo. Os policiais se voltaram para os carregadores, que estavam assistindo como um reality show. Vocês têm que descarregar tudo agora. Eles deram de ombros e começaram a trazer de volta. Isso não acabou, Melissa sussurrou para mim, entrando para pegar as coisas pessoais. Isso só está começando, gritei de volta. Depois que a polícia saiu,
Ficou para garantir que tudo foi devolvido e Melissa só pegou o que era dela. Sentei na sala olhando para a parede, tentando entender o que tinha acontecido. Meus nós dos dedos doíam. Minha aliança parecia queimar o dedo. Tirei e joguei na mesa. Ainda estava ali quando Zoe chegou da escola. Ela entrou, mochila no ombro, e parou ao me ver. Pai, por que você está em casa? Depois viu a sala bagunçada, móveis mexidos, sangue no carpete onde bati no Jordan. O que aconteceu? Bati no sofá ao lado. Senta, filha. Precisamos conversar. Ela sentou, nervosa. Está tudo bem? Respirei fundo. Sua mãe foi embora hoje. Ela está com outra pessoa. Esperei choque, confusão, talvez choro. O que não esperei foi Zoe só assentir e dizer: Ah, você quer dizer o Jordan? O ar saiu dos meus pulmões. Você sabia dele? Ela começou a mexer nas unhas, sem me encarar. Sim, a mamãe me contou faz tempo. Quanto tempo? Minha voz soou oca. Ela deu de ombros. Uns 6 meses, talvez. É o namorado da faculdade dela. Se reconectaram pelo Facebook ano passado. Cada palavra era uma faca. Minha própria filha sabia do caso há meses e nunca me disse nada. Ela disse que ele é a alma gêmea dela. Zoe continuou, sem olhar para mim. Que eram feitos um para o outro, mas a vida separou. Ele teve que ir para a Europa por trabalho depois da faculdade e perderam contato. Ela disse que só casou com você porque era estável, ia ser bom provedor. Então eu era plano B, só um caixa eletrônico. Zoe deu de ombros de novo. Ela disse que você era uma boa escolha, confiável, legal, mas nunca amou você como amou Jordan. A forma casual como disse isso, como se estivesse falando do tempo, como se minha vida não fosse uma mentira, como se ela não tivesse sido cúmplice. Então, se o Jordan não tivesse ido para a Europa, sua mãe teria casado com ele, e você seria filha dele. Isso teria sido melhor, né? Perguntei, tentando não tremer. Sim, Zoe disse, sonhadora. Mamãe diz que são almas gêmeas. Teria sido perfeito. Quem mais sabe disso? Perguntei sobre Jordan. Vovó e vovô sabem, disse sobre os pais de Melissa. Nunca gostaram muito de você. Ela disse que sempre acharam que mamãe podia melhor. Essa foi a gota d'água. 17 anos com essas pessoas, 17 natais, ações de graças, aniversários, consertando carros, ajudando em mudanças, construindo um deck para casa de aposentadoria, e nunca gostaram de mim. Eu ri, mas não foi um riso feliz. Pai, você está bem? Zoe perguntou, finalmente preocupada. Sorri, mas sei que foi sem alegria. Vou ficar sim. Na verdade, vou dar a todos exatamente o que querem. Não dormi aquela noite, só sentei fazendo planos. Pela manhã, já sabia o que ia fazer. Primeira parada: escritório do meu amigo Marcos, advogado de divórcio dos mais brabos, só cuida de casos feios na cidade. Jogamos futebol juntos no colégio. Ano passado refiz a elétrica da casa dele de graça. Entrei sem marcar, mas a secretária viu minha cara e já me levou para dentro. Jesus, Ethan, você parece, disse Marcos. O que aconteceu? Contei tudo. Quando terminei, ele já puxava os formulários. Preciso disso rápido, disse. Quero proteger tudo que é meu. Ela leva o mínimo da lei, nem um centavo a mais. Marcos assentiu. Vamos entrar com tudo hoje. Pedir bloqueio dos bens, já que tentou tirar coisas. E a guarda? Ri amargurado.
Deixa ela ficar com a Zoe, merecem-se. Marcos ergueu a sobrancelha, mas não argumentou. Você ainda terá que pagar pensão. Tudo bem, só o que a lei manda até ela fazer 18. Mas nada extra. Depois do advogado, fui direto ao banco. Cheguei no caixa já com RG em mãos. Quero sacar da conta conjunta. Tudo. A caixa. O crachá dizia Brenda. Ficou nervosa ao ver o saldo. Quase 23 mil dólares. Fundo de emergência e parte da reforma da cozinha que planejávamos. Tudo, senhor? Na verdade, deixa 37 dólares. Ela piscou, confusa. Valor específico. É exatamente o que minha esposa depositou na conta no último ano, falei. O resto veio do meu salário. Depois liguei pro RH da minha empresa, tirei Melissa como beneficiária do meu 401k e seguro de vida, pus minha irmã. Liguei para as operadoras dos cartões e reportei todos como perdidos para bloquear. Cancelei Costco, Netflix, Hulu, Amazon, tudo. Até avisei a academia que ela não estava mais no plano família. Por último, liguei para minha mãe e contei o que aconteceu. Não posso dizer que me surpreendi, disse depois de um tempo. Aquela garota sempre teve o olho comprido, até no seu casamento. Por que não me contou? Você ia ouvir? Estava apaixonado. Além disso, não tinha prova, só uma sensação. Mães sabem dessas coisas. Conversamos mais. Contei meu plano de deixar Melissa com a guarda da Zoe. Tem certeza? Zoe ainda é sua filha, mesmo difícil. Não consigo olhar para ela, mãe. Toda vez que vejo, só penso que ela sabia e não me contou, que ficou empolgada, que queria outro cara como pai. Ela tem 16, Ethan. Nessa idade falam besteira, não entendem consequência. Agora ela vai entender. Mas minha mãe insistiu, se não aguenta Zoe, ela pode ficar comigo até as coisas acalmarem. Mas não decida nada definitivo de cabeça quente. Concordei em pensar. Talvez ela tenha razão, mas naquele momento não aguentava ver Zoe, sabendo que foi cúmplice. No dia seguinte Melissa foi citada com os papéis no salão onde trabalhava. Paguei extra para ser no mesmo dia. Ela ficou branca feito fantasma ao perceber que não ia ganhar nada. A casa estava em meu nome desde antes do casamento, a caminhonete era do trabalho, o carro dela já era dela. Sem pensão para ela, pois ganhávamos quase igual. Só a pensão da Zoe, que faltava menos de 2 anos para acabar. O telefone dela explodiu de ligações e mensagens. Ignorei as primeiras 10, na 11ª atendi. O que é isso? Ela gritou. Papéis do divórcio, óbvio, respondi calmo. Você quer me deixar sem nada? Não é assim, Ethan, tenho direito à metade. Não pude deixar de rir, metade do que adquirimos juntos no casamento. A casa era minha antes, 401k protegido porque você tem o seu, salários iguais, então nada de pensão. Seu carro já é seu. Você está tendo exatamente o que a lei garante, que aliás é muito mais do que merece depois de meses com outro cara pelas minhas costas. Isso não acabou, ela rosnou. Boa sorte, tenho mensagens da Zoe provando seu caso há pelo menos 6 meses, BO da polícia por tentativa de roubo dos móveis, e tenho Marcos como advogado, que come advogada novata como a sua no café da manhã. Ela começou a chorar, depois tentou me fazer sentir culpa. Como vou recomeçar do zero depois de 17 anos juntos? Não mereço nada? Você ficou com o Jordan, o seu alma gêmea. Agora pode ficar com ele sem eu no caminho,
Não era isso que queria? Desliguei antes dela responder. 2 semanas depois foi a primeira audiência. Marcos conseguiu acelerar tudo e, com a prova de que Melissa tentou tirar bens, o juiz concordou. Fui com meu melhor terno, barbeado, com cara de respeitável. Marcos já estava lá com pilhas de papéis, pronto para a caça. Melissa chegou com a advogada, parecia ter acabado de se formar. Jordan estava com ela, o rosto ainda meio roxo desde nosso olá. Sentaram longe, olhando feio o tempo todo. Zoe veio com os pais de Melissa, sem olhar para mim. Fiquei sério, doía vê-la com quem apoiou a bagunça da mãe. A advogada da Melissa já começou exigindo metade da casa, pensão e aposentadoria. Marcos, calmo como sempre, cortou tudo. Casa era minha antes do casamento, aposentadoria separada, sem pensão porque salários parecidos. Na conta conjunta, Marcos mostrou os extratos, provando que Melissa mal depositou. O juiz ficou do nosso lado. Aí veio a surpresa. Melissa não queria guarda. Ia morar com um novo namorado e não queria tirar Zoe do último ano do colégio. Zoe ficou sem reação. Marcos sugeriu ela ficar com os avós temporariamente, e todos concordaram. O juiz determinou assim: cada um paga a pensão. Ao sair da sala, Zoe me chamou. Parei e olhei. Ela parecia menor, mais criança que adolescente, a mesma que me disse que eu era só um tapa-buraco. Por que não quer que eu more com você? Ela chorava. Você me odeia? Algo em mim amoleceu. Não te odeio, Zoe. Mas não consigo te olhar agora sem lembrar que você escondeu o caso da sua mãe. Disse que seria perfeito se o Jordan fosse seu pai. Eu não queria dizer, só repetia o que a mamãe falava. Esse é o problema, falei baixo. Você acreditou nela, ficou do lado dela, não do meu. A avó abraçou Zoe. Vamos para casa, querida. Quando a levaram, ela olhou para trás chorando. Quase chamei de volta. Quase. Marcos pôs a mão no meu ombro. Foi pesado. Tá bem? Não, mas vou ficar. As semanas seguintes foram um borrão. Mergulhei no trabalho, fazia todas as horas extras. Quando não trabalhava, procurava outro lugar para morar. Não suportava aquela casa cheia de memórias falsas. Achei um apartamento decente, perto do trabalho, 2 quartos, caso Zoe quisesse ficar comigo um dia. Não estava pronto para desistir dela, afinal ainda era minha filha. Melissa ligou algumas vezes, ignorei. As mensagens variavam de ameaças a choros e negociação fria de quem ficaria com pequenas coisas da casa. Só respondi às práticas, por texto. 3 semanas depois da audiência, ligou a avó da Zoe. Carol, Ethan, é sobre a Zoe. A voz tensa. Ela não está bem. Meu coração afundou. Ela está doente? Não fisicamente, está comendo pouco, não dorme, notas caindo, está devastada, Ethan. Ela acha que você a abandonou. Suspirei. Carol, ela sabia do caso há meses, não me contou, disse na minha cara que preferia outro cara como pai. O que faço com isso? Longo silêncio. Você sabia, Carol perguntou, que Melissa ameaçou Zoe? Disse que mandaria para internato se ela contasse sobre o Jordan? Sentei duro. Melissa ameaçou ela? Disse que, se Zoe estragasse tudo, ela ia se arrepender. Aquela garota ficou entre os pais, Ethan. Ela errou, mas foi manipulada. Não soube o que dizer. Estava tão magoado, com tanta raiva, não pensei que Zoe podia ter sido coagida.
Você falaria com ela? Perguntou. Falar de verdade. Acho que ela precisa ouvir que você não odeia ela. Prometi passar lá depois do trabalho. Quando cheguei na casa da Carol e do Bill, Zoe estava na varanda. Parecia péssima, pálida, olheiras, cabelo preso de qualquer jeito. Levantou quando me viu, hesitante. Sua avó me ligou, falei. Disse que você não está bem. Ela deu de ombros. Tô bem. Sentei nos degraus e bati no espaço ao lado. Depois de um momento, ela sentou. A vovó disse que a mamãe te ameaçou. Falei, para você esconder o Jordan. Zoe se enrijeceu ao meu lado. Ela disse que me mandaria embora, que eu nunca mais veria meus amigos, que seria minha culpa se ela fosse infeliz. Respirei fundo, controlando a raiva da Melissa. Por que não me contou no tribunal, ou antes? Eu estava com medo, ela sussurrou, e com vergonha. Sabia que o que mamãe fazia era errado, mas não sabia o que fazer. Ficamos em silêncio um tempo. Eu nunca quis que o Jordan fosse meu pai, ela disse por fim, de verdade. Só que mamãe vivia dizendo como ele era perfeito, como iam ser felizes. Acho que quis acreditar que teria uma vida perfeita. A vida não é perfeita, filha. Não existe alma gêmea, nem final de conto de fadas. Só pessoas tentando fazer o melhor, às vezes errando, às vezes acertando. Ela sentiu, enxugando os olhos. Eu sei disso agora. Outro silêncio. Sinto sua falta, pai, ela disse, a voz quebrando. Algo em mim se soltou. Também sinto sua falta, Zoe. Ela se encostou em mim, começou a chorar muito, o corpo todo tremendo. Abracei, deixei ela chorar, sentindo meus próprios olhos encherem d'água. Desculpa, ela repetia. Eu sei, falei, sei que está. Quando se acalmou, disse, o que acha de ver meu apartamento novo no fim de semana? Nada demais, mas tem um quarto para você, se quiser. Ela olhou, esperança nos olhos. Sério? Sério. Temos muito para resolver, não vai ser do dia para a noite, mas você é minha filha, Zoe. Isso não mudou. Ela me abraçou forte. Eu quero muito, pai. Ao sair, Carol me parou na porta, obrigada, e desculpa. Bill e eu devíamos ter dito algo quando soubemos da Melissa. Ela é nossa filha, achamos que ia mudar. Assenti, entendendo de um jeito que antes não entenderia. Todos cometemos erros tentando proteger nossos filhos. Veio a audiência final do divórcio, só formalidade. O juiz tornou as ordens temporárias permanentes, com alguns ajustes. Zoe ficaria entre meu AP e a casa dos avós, podendo passar fins de semana com Melissa se quisesse. Ela não quis. Melissa apareceu sozinha, sem Jordan. Parecia mal, mais magra, olheiras fundas. Mal disse palavra, só assentiu às condições. Ao sair do tribunal, ela me alcançou no estacionamento. Ethan, espera. O que foi? Só, respirou fundo. Queria dizer desculpa por tudo. Fiquei olhando, tentando achar algum traço da mulher que amei por 17 anos. Meio tarde, não? Ela olhou as mãos. O Jordan me deixou. Ele não era quem eu pensava. Não aguentei, ri. Você jogou fora nossa vida por um cara que sumiu em um mês? Clássico. Não foi assim, protestou. Ele era diferente do que lembrava. Deixa adivinhar,
A fantasia não bateu com a realidade. Ela não respondeu direto. Cometi um erro terrível, Ethan. Cometeu. Vários, na verdade. Ela olhou para mim, chorando. Você acha que ainda? Não, cortei. Nem nessa vida. Você não só me traiu, Melissa. Você mentiu por meses, manipulou e ameaçou nossa filha, tentou me roubar, quebrou toda a promessa. Não restou nada. Eu ainda te amo, ela sussurrou. Balancei a cabeça. Não ama, ama a ideia de mim como rede de segurança. Agora que seu conto de fadas afundou. Ela se encolheu. Não é justo. Nada disso é justo. Bem-vinda à vida real, Melissa. Virei para sair. Ele me bateu, ela disse. Parei, sem olhar. Jordan, continuou, ele tinha um temperamento. Nunca vi antes de morarmos juntos. Ficava furioso à toa, até que um dia explodiu. Apesar de tudo, senti raiva. Ninguém merece isso. Você denunciou? Sim, tem ordem de restrição. Finalmente olhei para ela. Que bom, pelo menos isso. Estou ficando com minha prima, disse. O salão cortou minhas horas porque eu estava um lixo. Eu sabia onde queria chegar: ajuda financeira, lugar para ficar, vida antiga de volta. Mas esse navio já afundou. Espero que as coisas melhorem para você, falei, e era verdade, mas não é mais meu problema. Fui embora, sentindo-me mais leve que em meses. O divórcio era passado, era hora de focar em reconstruir com a Zoe e descobrir o que quero da vida. É incrível como tudo muda em meio ano. Fui promovido no trabalho, liderando minha equipe em instalações elétricas de prédios comerciais novos. O dinheiro melhorou, horários mais estáveis, e quase sempre tenho fins de semana livres. Zoe se mudou comigo há uns 2 meses, está melhorando na escola, falando em faculdade, até namorando um tal de Alex, que parece legal, mas ainda faço cara feia quando ele vem buscar. Tive conversas difíceis com Zoe, sobre confiança, família, erros e seguir em frente. Ainda é difícil às vezes, mas estamos chegando lá. Ela faz terapia semanal, o que tem ajudado. No fim de semana passado perguntou da mãe. Elas se falam de vez em quando, mas Melissa não é consistente nas visitas. Você sente falta delas? Oi, perguntou enquanto fazíamos o jantar. Pensei um pouco cortando legumes. Sinto falta de quem achei que ela era, respondi. Mas essa pessoa nunca existiu. Então não sinto. Zoe assentiu, entendendo. Ela pergunta se você está com alguém. Diz para ela cuidar da vida dela. Falando nisso, estou saindo com alguém, nada sério ainda, mas promissor. Ela é gerente de projetos da construtora que contrata minha equipe. Nos conhecemos num trabalho quando me corrigiu sobre o fio errado, estava certa, mudaram as especificações. Ela é esperta, não aceita besteira, me faz rir, totalmente diferente da Melissa em tudo que importa. Também é divorciada, entende as bagagens, os receios. Estamos indo devagar, já jantou com a Zoe algumas vezes, Zoe gosta dela, o que é um alívio. Melissa ainda tenta contato às vezes, mas por coisas práticas, documentos fiscais, seguro da Zoe, mas às vezes tenta puxar papo pessoal. Mantenho estritamente negócios. Não tem volta. Sinceramente, nem quero. Encontrei os pais dela no concerto escolar da Zoe mês passado. Foi estranho, mas Bill me cumprimentou. Você é um bom pai, Ethan, melhor do que achávamos. Não foi bem um pedido de desculpas,
mas já era algo. Quanto ao Jordan, ouvi por aí que ele violou a ordem de restrição e ficou um mês preso. Não fiquei triste. Um ano atrás, se dissessem que minha esposa me deixaria por outro, minha filha seria cúmplice, eu diria que isso me destruiria. E quase destruiu, mas estou aqui, mais forte talvez do que antes. A vida não só continuou, ficou melhor, não de forma perfeita de filme, mas daquele jeito em que o peito não dói ao entrar em casa. O silêncio antes gritava, agora é paz. Zoe e eu estamos bem, mesmo, e isso levou tempo e conversas dolorosas, mas encontramos nosso caminho. Ela tem uma maturidade emocional incrível agora, quer estudar psicologia para ajudar outras crianças. Esse é o coração dela. Melissa segue fazendo escolhas de Melissa. Último rumor é que namora um vendedor de carros brega. Zoe a vê de vez em quando. Deixo elas terem espaço. Não tenho energia para policiar isso. E eu? Estou bem. James se mudou há pouco tempo. Nada do que achei que precisava, mas exatamente o que preciso. A gente mantém simples, ela faz Zoe rir, isso já vale ouro. Vendi a casa, fechei toda a papelada, deixei os fantasmas para trás, até dividi o lucro com a Melissa, chame de transação pela sanidade. Não me arrependo de como agi no divórcio. Você não apaga incêndio de floresta com um balde d'água. Se alguém bota fogo na sua vida, use a mangueira, chame os bombeiros e passe o trator no que sobrou. Folha limpa, sem desculpas. Se tem algo que faria diferente, seria com Zoe. Estava com raiva, magoado, cego, e ergui um muro entre nós. Levou tempo para derrubar, mas agora estamos ótimos. Ela me desafia, me chama no erro, me orgulha de um jeito que não sei explicar sem chorar. E para quem pergunta se Zoe é minha de verdade, parem. Sério. Aquela menina é minha de todo jeito que importa. DNA não define pai. Quem aparece define. A vida não é conto de fadas, mas também não sou mais personagem de história de terror. Se você está no meio dos destroços do seu relacionamento se perguntando se há saída, assim. Caminhe, reconstrua, proteja sua paz como se fosse sagrada, porque é. Até a próxima.